Olá, sejam bem-vindos. Vamos hoje conversar sobre a nova lei de lavagem de dinheiro, como ela vem sendo chamada. Na realidade, é a mesma lei de lavagem de dinheiro, a Lei 9.613, só que muito alterada pela Lei 12.683 de 2012. Por que vem sendo chamada a nova lei de lavagem de dinheiro? Porque as alterações foram tão profundas e em tantos artigos que praticamente não restou quase nada da Lei 9.613. Sendo assim, nós temos uma legislação nova, inovando a matéria lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais no nosso ordenamento jurídico. A partir de agora, nós temos uma lei que já é considerada uma lei adaptada à repressão ao crime de lavagem consoante se depreende do cenário internacional. No cenário internacional, as legislações de lavagens de capitais, elas vêm sendo aprimoradas exatamente para equipar o Estado, para aparelhar o poder público com instrumentos eficientes para reprimir a ação criminosa naquilo que é mais importante. Não adianta conseguirmos reprimir o ilícito, não adianta conseguirmos punir os criminosos se não conseguirmos atingir o patrimônio que é proveito do crime. É o mais importante. E essa lei veio, lógico, a legislação brasileira, ela sempre dá margem a várias interpretações, a lei brasileira tem esse problema de ser um pouco mal elaborada, a sua formação parece que sempre vem com algumas inconsistências. Claro, essa lei vai apresentar inconsistências, A Lei 9.613 já alterada pela Lei 12.683, mas ainda assim acredito que o Estado vai se aparelhar melhor agora para combater a criminalidade organizada naquilo que efetivamente causa prejuízo à atividade criminosa, que é o rastreamento do patrimônio, o confisco dos bens, o perdimento dos bens. Na verdade, é isso que leva a delinquência a não compensar. Então vamos começar esse estudo. Introdução. O crime de lavagem de dinheiro, que passou a existir no direito brasileiro a partir da Lei 9.613, traz no seu preâmbulo a finalidade dessa lei. Ela dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nessa lei. Cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que nós vamos ver que é órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, e dá outras providências. A origem do termo lavagem de dinheiro vem do direito norte-americano. A expressão money laundering, ou seja, lavanderia de dinheiro na realidade, a atividade porque quando esse delito foi descoberto nos Estados Unidos, quando se usou pela primeira vez essa expressão lavagem de dinheiro, de fato a criminalidade organizada, por coincidência apenas, utilizava lavanderias mesmo de roupas pessoais, roupas de banho, roupas de cama, utilizavam-se dessa rede de loja para ocultar a proveniência ilícita do dinheiro auferido com a prática de crimes. Daí se cunhou a expressão money laundering e se percebeu a importância de atacar o crime naquilo que é mais importante. Não na atividade praticada em si, mas rastrear o que vem de proveito daquela atividade. Para isso, primeiro, quando se fala de Estado democrático, a gente precisa criminalizar essa conduta, porque nós não podemos nos olvidar de que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Para punir os atos que tendem a tornar lícitos proventos oriundos de práticas ilícitas, precisou-se primeiro criminalizar essa conduta. A criminalização no direito brasileiro só veio em 1998.
tá? Só veio em 1998, com a Lei 9.613, agora sabendo que ela se encontra muito alterada. A nossa lei, quando surgiu, a Lei 9.613, quando ela surgiu originariamente em 1998, ela era uma lei de segunda geração, porque ela previa um rol taxativo de crimes que podem ser considerados antecedentes da lavagem. A primeira geração de leis de lavagem de dinheiro, o crime antecedente era apenas o tráfico ilícito de drogas. Mas a legislação veio se aperfeiçoando. Então, num primeiro momento, olha, nós temos que rastrear e temos que punir as condutas de ocultar ou dissimular os proventos oriundos do tráfico de drogas. Vamos criminalizar essas condutas também. Surgiram as leis de lavagem de dinheiro de primeira geração. Posteriormente, surgiram as leis de lavagem de dinheiro de segunda geração, onde não se pune mais apenas a lavagem do proveito do tráfico, mas se inclui um rol taxativo de crimes. A nossa Lei 9.613 surgiu enquadrada na lei de lavagem, como sendo uma espécie de lei de lavagem de dinheiro de segunda geração. Posteriormente, por isso que eu falei logo na introdução dessa aula, percebeu-se que não havia sentido em ter um rol de crimes antecedentes da lavagem. Era melhor transformar a lavagem, ou seja, a ocultação, a dissimulação do lucro obtido com a prática ilícita, em crime, independentemente de qual fosse o delito anterior. Surgiram então as leis de lavagem de dinheiro de terceira geração. A nossa atual lei de lavagem de dinheiro, já alterada pela Lei 12.683, é uma lei de terceira geração. Porque a partir de agora, qualquer ilícito penal pode figurar como antecedente da lavagem. Nós vamos ver na relação do artigo, na redação atual do artigo 1º dessa lei, que ele fala de infração penal. Então, infração penal, até mesmo contravenções, um problema que sempre se teve no Brasil, olha, indubitavelmente, o dinheiro praticado, o dinheiro auferido com a exploração de jogos de azar, jogo do bicho, jogos em que se ganha ou perde única e exclusivamente com o elemento sorte, o rendimento dessa prática contravencional, que causa um dano social inegavelmente enorme, era inserido na economia e não se tinha a possibilidade de punir isso como lavagem, porque a contravenção não era a infração penal, que era antecedente à lavagem. Então, somente os delitos relacionados na antiga redação do artigo 1º da Lei 9.613 admitiam ser antecedentes da lavagem. Então, só era crime ocultar ou dissimular a procedência de ganhos com práticas criminosas se a prática anterior estivesse relacionada no rol da Lei 9.613. Atualmente, com o desaparecimento dessa imposição, qualquer que seja o ilícito penal, receptação, que não era, né? Roubo, estelionato, vários que não eram ilícitos antecedentes. Atualmente, se eu aufiro rendimento com essa prática ilícita e depois tento mascarar a origem desse rendimento, tento enxertar na economia como se fosse regulares esses proventos, melhor dizendo, né? Eu cometerei o delito de lavagem de dinheiro. Porque agora qualquer infração penal pode ser considerada antecedente do crime de lavagem. A atual legislação brasileira de lavagem de dinheiro, após as recentes modificações feitas pela Lei 12.683 de 2012, passou a ser uma lei de terceira geração. Esse pode já ser um questionamento em futuras provas de concurso, onde essa lei seja cobrada, né? Qual é a categoria de lei de lavagem de dinheiro que nós temos agora? Nós temos atualmente uma lei de terceira geração, porque qualquer delito
qualquer infração penal, melhor dizendo, qualquer ilícito penal, qualquer violação à proibição da legislação penal que aufira renda pode ser considerada antecedente da lavagem. Então, olha aqui, um grupo criminoso que comete homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. O homicídio não era crime antecedente da lavagem. Se você tiver em mãos as duas legislações, a já atualizada e a revogada, você vai observar que o homicídio qualificado não era antecedente da lavagem. Mas aí um grupo, né, de matadores profissionais, um grupo de extermínio profissional que matou durante muito tempo matou mediante paga, ou seja, recebendo valores em troca dos homicídios, esse grupo atualmente, se inserir na economia esses valores, procurando ocultar a procedência deles, mascarando a sua origem ilícita, incidirá em crime de lavagem. Fato que não ocorreria antes da modificação da Lei 12.683 de 2012. A lavagem de dinheiro segue 3 fases, de acordo com os estudiosos em crimes dessa natureza.